Pedro estava lavando as redes, frustrado, decepcionado, angustiado, pois o mesmo havia passado a noite toda trabalhando e não conseguiu apanhar nada. Até que o dono da vida, um mestre, Jesus, aparece e olha para Pedro e observa que Pedro está angustiado. E ele diz a Pedro: Pedro, volte para o mar. Pedro fita os olhos em Jesus e diz: mestre, nós trabalhamos a noite toda, estamos cansados, fadigados, decepcionados, e o Senhor quer que eu volte no lugar da minha frustração, no lugar da minha derrota, no lugar da minha angústia? Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, pegue a rede e lance-a novamente ao mar. Pedro então vai olhar para Jesus, penso eu, e olhando para Jesus ele vai dizer: olha, mestre, eu serei bem sincero, por minhas próprias forças eu não iria, por minha própria coragem eu não iria, por meu próprio ânimo eu não iria, só que tem uma coisa: por causa da sua palavra eu vou voltar lá, eu vou voltar no lugar da minha angústia, eu vou voltar no lugar da minha derrota, eu vou voltar no lugar da minha frustração. Tudo isto por causa da sua palavra. A Bíblia diz que Pedro pega a rede e volta para o mar. E ele tem a maior experiência da sua vida. Aquela foi a maior pescaria da história de Pedro. Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, pegue o que Deus liberou, volte lá, volte sim, volte no lugar onde você foi derrotado, volte no lugar onde você foi humilhado, volte sim no lugar onde você se frustrou. Sabe por quê? Porque quem liberou a palavra foi Jesus. Sobre a sua palavra lançaremos a rede, mestre. E acredite, é por causa da palavra. Não foi pela experiência de Pedro, não foi pelos anos de pescaria de Pedro, não foi porque Pedro era um grande pescador que ele teve uma grande vitória, não. Mas foi porque ele lançou fé e crédito sobre a palavra que foi liberada pela boca do mestre. Que Deus em Cristo te abençoe, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Aqui, seu amigo e irmão em Cristo, ministro do Evangelho, Anderson Sena. Que Deus te abençoe. Graça e paz.